salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, um programa onde eu discuto casos clínicos e mostro para vocês como fazer o diagnóstico com precisão e como terem resultados desde a primeira sessão. Então, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso incrível de uma criança, né, de apenas 9 anos de idade, que tem quadro de sinusite, rinite e adenoide e que foi submetido, né, pela linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional e teve resultados incríveis. Então vou discutir o caso clínico, né, para a gente aprofundar na linha terapêutica que nós vamos atuar, e eu vou contar para vocês também um pouquinho de como foi o resultado com uma única sessão, né, da linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional. Lembrando que as aulas do Jornada Acupunturista Fora da Curva estão todas liberadas e disponíveis. Então corra, assista enquanto é tempo, porque elas saem do ar em pouquíssimo tempo, nas últimas horas já aí de disponibilidade aí para vocês assistirem. Corra, assista, me dê um feedback de como foi as aulas, porque foi realmente um evento incrível. Eu entreguei um conteúdo muito brutal para vocês, tá? Inclusive mostrei, né, algumas das linhas terapêuticas na prática para vocês. Fizemos na Rafa, né? Ela até chorou um pouquinho, então isso é um spoiler da aula 3. Depois vão lá e assista para vocês verem também se faz sentido para vocês, tá? Então, assistam, lembrando que no domingo às 19 horas farei uma aula extra aqui no meu Instagram, né? Então, geralmente eu não entro aqui domingo, mas devido à magnitude do evento, resolvi fazer uma aula extra no domingo às 19 horas. Então, já deixa agendado aí no seu celular, eu vou falar sobre a neurociência do estresse e como isso interfere nas emoções, no temperamento, na limpeza energética e emocional dos seus pacientes. Então vai ser algo incrível, um bônus extra para vocês, tá? E dentro dela eu libero uma mega surpresa para vocês. Vamos lá então, que hoje então vamos falar sobre esse caso clínico. Vou colocar aqui para nós começarmos e qualquer dúvida vocês podem ir mandando aí, Café com Acupuntura. Lembrando que quem tem interesse em fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional, nós vamos abrir as vagas em breve. E para você ser avisado, nós vamos avisar dentro do grupo de pré-inscrição, tá? Um grupo VIP dentro do grupo de pré-inscrição. Se você ainda não entrou no grupo VIP, me mande um direct que depois eu te mando o link para você entrar, tá bom? Caso clínico adenoide, sinusite e rinite. Perfeito, de uma criança de 9 anos de idade. Show de bola! Passado as devidas informações, então vamos lá para o nosso caso clínico, né? Vamos lá para o nosso caso clínico. Show! Então vamos lá. E aí, deixa eu perguntar aqui, quem aí assistiu as 3 aulas já do Jornada Acupunturista Fora da Curva? Quem assistiu, manda a mãozinha aí. Eu assisti. E me fala se gostou, se não gostou, se fez sentido ou se não fez sentido. Vai pra gente interagir um pouquinho enquanto eu começo a falar aqui sobre o caso clínico, né? Nosso caso clínico, então, é um menino do sexo masculino de 9 anos de idade. 9 anos de idade. É um paciente filho único. Filho único, tá? E vem apresentando, então, um quadro de rinite, sinusite e adenoides. Processo inflamatório aqui nas adenoides, né? Teve um processo inflamatório, teve um quadro febril, teve febre pelo processo inflamatório, tá? Vem apresentando dores musculares, né? Dores do crescimento, pode ser dores ósseas, né? Então, definitivamente, nós temos que entender esse processo aqui, dores principalmente nos braços, nos membros inferiores, nos membros superiores, tá? Que pode ser uma dor do crescimento. Show, grande Lucas! Aê, maravilha, Lucas!
Show de bola. O Lucas também está tendo as aulas dele, né? Show de bola. Também assisti as suas, Lucas. Foi incrível. Não consegui assistir ao vivo, mas eu peguei boa parte delas aí depois. Foi show de bola. Maravilha. Tamo junto, meu amigo. Sente-se, então, triste. Olha só as emoções aqui já chegando na criança. Emoção chegando aqui na criança. Sente triste por não ter coleguinhas próximos, né? E ele chora também pedindo um irmão. Ele é filho único. Ele quer um irmãozinho também, tá? E se diz muito entediado. Acaba sentindo falta, né, de alguém para brincar, para socializar ali de uma maneira mais próxima em casa. Né? Então, olha só, isso aqui é importante porque nós começamos a entender alguns fatores mais abrangentes. Ah, professor, mas você está falando então que as alterações emocionais podem, inclusive, gerar um processo inflamatório ali nas adenoides, num processo de sinusite e rinite? Podem. Tanto é que eu senti tudo isso. Eu tinha quadros de sinusite com frequência. E foi somente depois da acupuntura que eu tive um autoconhecimento, que eu entendi o que acontecia comigo, que eu compreendi o porquê que aquilo acontecia e quando acontecia. Então, quando eu sei que eu já estou entrando naquele gatilho, naquele staff mental, naquele esgotamento mental, que eu sei que vai me dar sinusite, eu já paro, já faço uma acupuntura, já diminuo o ritmo do meu trabalho. Então é um autoconhecimento. E é esse autoconhecimento que vai determinar todo esse processo de limpeza energética e também emocional do seu paciente. Faz sentido isso para vocês? Aí, ó, Mona Lisa, assisti e achei ótimas aulas, fazem muito sentido para o nosso aprendizado. Parabéns, professor Renner. Incrível ter vocês comigo. Incrível. Vocês são peça fundamental desse quebra-cabeça. É por vocês que eu estou aqui, tá? Então, isso aqui faz toda a diferença dentro do nosso caso clínico, por alguns motivos específicos. Porque as emoções estão enraizadas no nosso dia a dia. As emoções estão enraizadas no nosso dia a dia. Nós vivenciamos as alterações emocionais diárias. Quem aí está blindado emocionalmente? Quem aí está blindado emocionalmente? Que não sente alteração emocional nenhuma durante o dia a dia. Se existir alguém assim, nossa... Por mais que seja um zen budista que esteja lá na montanha, só na meditação, não tem estresse nenhum, ele também tem alterações emocionais. Vai ter dia que ele também vai acordar mais fadigado, mais cansado, mais insatisfeito, mais triste. Ninguém é só alegria e ninguém é só tristeza. Ninguém é só motivação e ninguém é só procrastinação. Nós estamos o tempo inteiro oscilando nesse processo. E é isso que nos faz seres humanos únicos. É isso que nos coloca numa linha de diferenciação de todo mundo. E é por conta das questões emocionais que nós temos que avaliar individualmente cada paciente, porque cada alteração emocional pode gerar um desequilíbrio energético diferente, que pode gerar ainda desequilíbrios físicos mais diferentes ainda. Por isso que é parte fundamental fazer o diagnóstico com precisão, mas também saber tratar o seu paciente de uma forma efetiva, tratando não só o físico, mas o emocional também. Show? E é isso que faz toda a diferença dentro da medicina tradicional chinesa. Tá? Porque olha aqui, esse paciente, ele tem 9 anos de idade e ele vem apresentando então quadros de rinite, sinusite, né? E adenoide. Adenoide é uma alteração de forma da adenoide que está gerando um processo inflamatório. Tanto é que ele teve um processo de febre.
Mas que essa alteração de forma e esse processo inflamatório estão afetando quem? As vias aéreas superiores. Que estão afetando as vias aéreas superiores. Tá? Tanto é que ele apresenta congestão nasal. Certo? E aí ele apresenta também um quadro de dores em membros superiores e membros inferiores, tá? Pode ser muscular, pode ser ósseo, né? Estirão do crescimento aqui. Então, não vou mexer muito nessas questões que ainda não sabemos qual é o diagnóstico, tá? É um paciente que relata tristeza. Por quê? Porque ele tem vontade de ter um irmãozinho, ter alguém mais próximo para ele brincar, né? E é por isso que ele se sente entediado. Show? Então olha só o quanto é importante isso aqui, né? O quanto é importante avaliar casos e casos, porque geralmente, né, quando eu faço caso clínico aqui de paciente adulto, né, com mais idade, nós percebemos o quê? Nós percebemos que definitivamente esses pacientes já têm um acometimento geral em vários elementos. Em vários elementos. E a criança não. A criança geralmente vem com acometimento muito maior num único elemento. Por quê? Porque é mais agudo. Porque é agudo. E aí pega outros, mas estão envolvidos diretamente. Estão envolvidos diretamente naquele padrão de desequilíbrio. Por isso que criança tem resultados muito mais rápidos. Por isso que criança tem resultados muito mais rápidos. E aí, a própria criança já fala que ela está num momento de tristeza, de insatisfação, porque quer um irmão, quer mais uma companhia. E a tristeza, a insatisfação, gera o quê? Gera um comprometimento no metal, gerando um desequilíbrio energético chamado deficiência de energia Yang-Qi do pulmão. Que aí pode provocar o quê? Quadros de alergia, rinite, sinusite. Por que pode gerar isso aqui? Porque a deficiência da energia Yang-Qi não produz muita energia. O Wei-Qi, que é a energia de proteção contra fatores patógenos externos, levando a criança então a ficar mais exposto a fatores patógenos externos, como bactérias, vírus. Então pode vir e trazer uma sinusite. Se está tendo uma deficiência de energia Yang-Qi, isso pode consumir o Yin, gerando uma alteração de forma. Pode gerar um calor, gerando um processo inflamatório. Olha a adenoide com processo inflamatório associado. Certo? Conseguem perceber a interferência das emoções aqui nessa criança? Faz sentido para vocês? Então, vou trazer aqui a foto da língua para nós fazermos a avaliação. Saber se tudo isso está interligado. E aí? Vamos fazer a avaliação dessa língua? Vamos fazer a avaliação dessa língua? Primeiro fator, tem saburra? Tem sabor essa língua? Praticamente não, né? Praticamente ausente de sabor. Praticamente ausente de saburra. Né? Então, saburra ausente. Segundo fator que vamos avaliar nessa língua, a cor. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou arroxeada? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada?
Mais vermelha, né? Perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar, ela é bem mais arroxeada, ela é bem mais vermelha, tá? Tem uma língua bem mais vermelha. Terceiro fator que nós vamos avaliar, as alterações de forma. Percebe que essa língua tem uma alteração de forma, tem um volume maior na região do triplo aquecedor médio? A ponta dela parece ser mais fina e ela tem duas vilosidades ali, um edemaciado, uma leve fissura ali no centro. Fissura no centro e edemaciado no triplo aquecedor médio. E por fim, essa língua, ela está úmida ou ela está seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Tem brilho de líquidos orgânicos nela? Excesso de salivação que mostra brilho através da foto? Bastante úmida em geral. Úmida em geral. Pronto! Olha só, a criança nem tem tantas alterações energéticas assim, porque é um quadro mais agudo. Então, se ela está com ausência de saburra, ela está com a deficiência da energia yang qi do estômago. O estômago é quem produz a saburra. A saburra é um subproduto do estômago. Se não está tendo a formação de saburra, nós não estamos tendo energia suficiente no estômago para fazer a transformação, a maturação e o transporte dos alimentos. Tá? Se está vermelha, tem um processo de calor. Tem uma leve fissura, então tem uma deficiência da energia yin qi do baço. Está um pouco edemaciada no triplo aquecedor médio, então também tem uma estagnação de Qi. E aqui ela está o quê? Bastante úmida, né? Nos mostrando o quê? Uma deficiência da energia yang qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Show? Olha só que interessante, porque agora já chegamos nos padrões de desequilíbrios dessa criança. Nos padrões de desequilíbrios energéticos dessa criança. E aí, quando eu trago aqui de volta para nós... Show! Então, quando eu volto aqui para nós... Tá? Nós temos aqui a interação desses padrões de desequilíbrios, que são... né? Calor, tanto é que o paciente teve febre, né? Tem um processo inflamatório, né? A deficiência de Qi do estômago, que está gerando também uma deficiência de Qi do baço e uma estagnação de Qi. E juntamente tem uma deficiência de energia yang qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Olha só que interessante, porque o padrão de desequilíbrio dele bateu certinho onde ele tem desequilíbrios energéticos. Certo? Então, olha só, com certeza, né, nós temos aqui um quadro de uma criança, né, que tem um emocional mais para insatisfação, mais para tristeza, gerando uma deficiência de energia yang qi. Se a energia yang qi não começa a circular, né, ela começa a gerar uma estagnação, que pode ser piorada, né, com a alimentação dessa criança, que é outro ponto que nós podemos ficar atentos, e que se tem uma deficiência de Qi e uma estagnação de energia, começa a gerar calor para tentar diluir essa energia. E aí, a insatisfação, a tristeza do paciente traz a rinite e a sinusite, a congestão nasal. Mas aí, a estagnação começa a gerar um processo inflamatório lá nas adenoides. Processo inflamatório, calor e estagnação, o aumento do seu volume. Faz sentido isso para vocês?
Faz sentido isso para vocês? Show! Incrível, né? Como o nosso corpo ele é único, como o nosso corpo ele é muito específico, né? É muito específico. É muito interessante como que ele lida com cada situação, né? E aí, então, nós temos agora, né, esse paciente para tratar. E aí, então, nós temos uma linha terapêutica, sim, para tratar com esse paciente. Nossa, é um paciente bem mais tranquilo de tratar, não tem tantos desequilíbrios energéticos e emocionais. Então aqui, se nós quisermos trabalhar no curto, no médio e no longo prazo, o que nós vamos ter que tratar no longo prazo? A tristeza. Essa insatisfação. O que nós vamos tratar no médio prazo? Né? Os desequilíbrios energéticos. A deficiência de Qi, né? Que é tanto de Yin quanto de Yang, e o calor. O calor é até mais agudo, né? Até mais agudo. E no curto prazo? No curto prazo nós vamos ter que trabalhar, né, essa rinite, essa sinusite e essa adenoide. Show? Então é uma criança fácil de tratar. Fácil de tratar. Você pode vir aqui, ó. Se tem deficiência de Qi e tem calor, você pode usar P7 com R6. E se você quiser, você pode até associar BP4 com CS6. Para quê? Para melhorar a energia Yang, melhorar a energia Yin, tirar o calor e regular a via das águas. Perfeito. Podemos. Podemos usar IG20, Bitong, que são pontos extras para trabalhar sinusite, rinite. Podemos usar Intan para sinusite, Bexiga 2, né, para trabalhar também o triângulo, né, da sinusite. Nós podemos trabalhar com o que mais aqui? ID18, que é mestre da face. Podemos usar estômago 40 para eliminar a umidade lá da face, né? Quando a gente associa ID18 com estômago 40, nós estamos mandando informação para o organismo assim. O estômago 40 retira umidade. Então você coloca o estômago 40 e fala, olha, organismo, eu quero que você tire umidade de onde? Dos seios da face, que é o ID18. Certo? Então, olha só como você pode selecionar os pontos de uma maneira muito mais terapêutica. Né? Então, você pode fazer isso aqui. IG4 auxilia aqui, nesse processo. Né? Então, temos vários fatores. Uma liberação diafragmática também pode ser associada aqui. Baço 9. Baço 9. Liberação diafragmática. Então temos várias formas. Né? E aí, então, né, no longo prazo, nós podemos fazer o quê? Começar a usar inteligência emocional para melhorar o quadro emocional dessa criança. O quadro emocional dessa criança. E aí que vem a cereja do bolo, né? Porque foi feito. Foi feito. Esse paciente é filho de uma aluna do curso de acupuntura na inteligência emocional. E ela, lá dentro do grupo exclusivo do curso, nos mandou mensagens falando, né, contando o caso clínico dele. E nós discutimos lá e sugerimos para ela fazer o quê? Olha, aqui você pode fazer a dessensibilização do metal para trabalhar a insatisfação, né, do fogo por causa do processo inflamatório. Dessensibilização do metal e do fogo para tirar o processo inflamatório, que é o que acontece com esse paciente, né? Então, como ele tem uma deficiência de energia anti, o metal já vai tratar. Como ele tem um processo inflamatório, um calor, o fogo já vai tratar. E quando você reequilibra o fogo, você já começa a reequilibrar toda a terra. Mas mais para frente, você pode até fazer a dessensibilização da terra. Seguindo essa linha terapêutica. Por quê? Porque as dessensibilizações vão ativar todo o sistema emocional do paciente.
Além de ativar todo o sistema emocional do paciente, nós usamos pontos que vão regular a energia. Então, pontos que vão atuar na deficiência da energia anti, na deficiência de yin, na estagnação do ti do baço. Nós vamos utilizar pontos que controlam o calor, certo? E aí, então, essa paciente foi lá e fez a primeira sessão com a dessensibilização do metal. Com a dessensibilização do metal. Fez na criança. E aí, olha só que incrível o relato dela, né? Então, fez a dessensibilização do metal na criança e quando fez, a criança chorou, se diz, né, ficar agoniado, teve dor de barriga, mas dormiu à noite super tranquilo. A congestão nasal que tinha já não teve mais, ele conseguiu dormir melhor. Já conseguiu dormir melhor, tá? A adenoide, a rinite, a sinusite melhoraram muito, só fazendo a dessensibilização do metal, tá? O nariz descongestionou, dormiu super bem, não teve mais febre, mas apresentou no outro dia, quando acordou, apresentou um quadro de diarreia e vômitos. E vomitou uma única vez. Mas a mãe fala que depois que ele vomitou, aí tudo melhorou de uma vez por todas. Melhorou muito depois que ele vomitou. E ele não vomitou mais, tá? E estava alegre, brincando, jogando videogame, tá? Só que aí teve um outro fator interessante. Porque a criança melhorou muito com uma única sessão do metal. Mas por quê? Porque é um quadro agudo. É um quadro que não tem uma interferência emocional tão grande. Um quadro emocional tão grande. Show? E aí, a mãe relata que fez, a criança melhorou muito, né? E esse processo de apresentar vômitos ou desinteria não é comum, mas pode acontecer. Porque quando nós limpamos uma emoção, ela precisa sair. Ela vai sair na forma de choro, como aconteceu com a Rafa ontem, quando nós fizemos os protocolos nela, né? Pode acontecer por uma desinteria, pode acontecer nas mulheres por conta de uma menstruação, pode acontecer através de um suor noturno, né? O suor faz parte da limpeza das emoções, pode vir por vômitos. Então, cada paciente vai responder de uma forma. Todos vão vomitar? Não. Depende muito de cada paciente. Tem paciente que resolve com ele mesmo, lá dentro, internamente, no inconsciente. E tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é fazer a dessensibilização para limpar essas emoções que estão ali enraizadas, que estão por trás de tudo isso. Faz sentido isso para vocês? E aí, a mãe nos trouxe um outro relato muito importante. O Adriano perguntando, quais pontos você usa para a tristeza vinda do pulmão? Olha, eu gosto, né, de usar a dessensibilização do metal, mas quando não se tem ela, pode usar pontos como P5, C3, são pontos que ajudam bastante, tá? No adulto, posso até usar P5 com C3 ou usando eletroestimulação para potencializar, tá? Usando eletroestimulação. Certo? E aí, a mãe nos trouxe um segundo relato. Professor, fiz a dessensibilização, ele melhorou muito, ele teve essas reverberações e eu também. Eu apresentei náuseas. Não vomitei, mas apresentei náuseas. Olha só que interessante, porque aí, né, eu tenho que partir para outros pressupostos, né? Aí eu cheguei nela e perguntei, mas vocês não comeram nada diferente que possa ter feito mal? Ou vocês não estão com um quadro de virose que pode gerar esse quadro na família? Ela, não. Porque eu não vomitei, eu só tive náuseas e depois eu melhorei. E ele também só teve uma diarreia e um vômito e pronto. Não teve mais nada. Então, se fosse uma virose, ele continuaria. Se fosse algo que ele tivesse comido também, né? E ela nem vomitou, ela só teve náuseas. Olha só que interessante. Professor, mas por que a mãe também sentiu? Porque a mãe tem uma conexão muito grande com o filho. Todas as mães têm uma conexão muito grande pelo filho. Foi o sangue dela que nutriu a criança por 9 meses através do cordão umbilical.
E é por isso que a dessensibilização gestacional também faz tanto sentido, porque as emoções que a mãe vivencia durante 9 meses interferem diretamente no filho. Interfere diretamente no filho. Tá? Isso não sou eu que estou falando, existem pesquisas mostrando, né? Tem uma pesquisa do Dr. Becker, que eu mostro dentro do curso justamente isso. Né? As emoções que a mãe vivencia durante a gestação podem afetar na vida adulta das crianças, do adulto. Certo? E aí a mãe também sentiu. Por quê? Porque ela acabou assimilando as energias do filho. Mas toda vez que você for atender um paciente, você vai assimilar as energias do seu paciente? Não. Por isso eu até recomendo que você faça em você todas as dessensibilizações para você ter esse autoconhecimento, para você entender, né? A acupuntura é um meio, né, de extravasar energia, né? E aí, então, você não assimila essas energias. Mas como é mãe e filho, acaba assimilando. Então ela assimilou também as energias do filho. O que o filho sentiu, ela também sentiu. Olha que incrível como são as questões emocionais. Como são as questões emocionais? Como isso interfere diretamente na nossa vida? Na vida das pessoas que estão próximas de nós? Na vida dos nossos pacientes? E se nós estivermos atentos a isso, nós sabemos tratar de uma maneira muito mais abrangente. E definitivamente, a partir do momento que você domina tudo isso, né, você tem os melhores resultados. Então você deixa de ser um acupunturista colocador de agulhas, né, e você se torna um acupunturista fora da curva. É a oportunidade de você estar, né, não só degraus, mas andares acima da sua concorrência. Faz sentido isso para vocês? E é por isso que eu liberei as 3 aulas do Jornada Acupunturista Fora da Curva para vocês assistirem gratuitamente. Mas elas ficam disponíveis por pouco tempo. Então corra lá, assista, o link está na minha bio. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct que nós tiramos todas as dúvidas. Assista as 3 aulas do Jornada Acupunturista Fora da Curva, entra no grupo de pré-inscrição, porque eu vou fazer uma aula extra no domingo, às 19 horas, para falar sobre o estresse. Como o estresse pode gerar todos esses fatores. Como o estresse oxidativo, né, gera um processo de oxidação no nosso organismo, interferindo nas questões emocionais, que interferem nos desequilíbrios físicos e interfere inclusive nas patologias físicas. E aí, né, você vai ter ideia então de como você pode trabalhar não só a causa dos desequilíbrios físicos e energéticos do seu paciente, mas também entender o porquê que aquilo aconteceu, gerando o gatilho do desequilíbrio emocional. Então você não pode perder essa aula, vai ser uma aula aberta e ela não ficará salva. Ela não ficará salva. Tá? Então, assistam às aulas do Jornada Acupunturista Fora da Curva. Vou tirar foto do quadro agora, posto lá no canal do Acupunturista no Telegram. Tá? Então, se você não faz parte do canal do Acupunturista no Telegram, entra lá, faça a sua inscrição, porque lá eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. Tá? E se você tem algum caso clínico que você queira mandar para a gente fazer a avaliação, me chame no direct que você me manda e eu coloco na lista aqui para nós fazermos, tá? Então vamos juntos, porque só está começando. Hoje é sexta-feira, tivemos uma semana intensa, né, de conteúdos. São 2 semanas já que estou fazendo o Café com Acupuntura todos os dias, tá? Então aproveitem, assistam às aulas, compartilhem aquelas aulas com seus colegas para que eles possam também entender que eles também podem ser um acupunturista fora da curva, que eles também podem ter resultados, né? Eu vejo muitos alunos desanimados, né? Ah, professor, estou um pouco desanimado com a acupuntura, não consigo fazer a transição de carreira. Então esse é um momento para você. Aproveite o início do ano, que nós estamos mais adeptos à mudança, nós estamos mais aceitando o novo, né? Com mais ânimo para fazer diferente. Então aproveita, faça lá, assista às aulas de Jornada Acupunturista Fora da Curva, convide seus colegas e vamos juntos, porque só está começando. Domingo teremos mais uma aula extra, tá? Cristiane, sou aluna do curso de Inteligência Emocional e estou tendo excelentes resultados usando somente os protocolos do curso. Simplesmente maravilhoso. Olha aí, que incrível. Tá? Isso é fantástico, pessoal. Isso é o grande diferencial para vocês. Tá? Então aguardo vocês, vamos juntos, porque só está começando. Nos vemos então a qualquer momento, mas em especial no domingo às 19 horas para uma aula sobre estresse. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct.
tá? Vamos juntos, uma excelente semana para vocês, um excelente final de semana para vocês, e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau, pessoal.